Fala pessoal da The English Room, eu tô aqui de volta e hoje o meu objetivo é mostrar pra vocês qual é a melhor tática para se praticar o inglês. Será que é filme? Será que é YouTube? Será que é música? Bom, vocês vão ver que não é nenhuma dessas. Qual será essa prática misteriosa? Assista também até o final desse vídeo para você receber uma dica bônus que vai melhorar de uma vez por todas a sua prática de inglês e de uma maneira totalmente gratuita. Para a gente entender qual é o melhor método para se praticar, é necessário entender quais são os motivos por trás de se aprender inglês. E existem duas grandes razões pelas quais qualquer pessoa começa a estudar o inglês. A primeira de todas as razões é para ter acesso à informação. O que seria isso? Você quer ler um livro, ou você quer assistir a um filme que está em inglês, ou em francês, ou em russo, sei lá. Você quer ter acesso a canais no YouTube, você quer entender o que o seu artista favorito canta. Existem várias coisas que você quer entender. Isso é ter acesso à informação. Dentro desse método, desse modelo de aprendizado de inglês, que é o inglês para se ter acesso a informações, é válido estudar por tradução, é válido estudar por YouTube, usar canais do YouTube para estudar. É muito legal você ler bastante e aí você vai adquirir aí os conhecimentos necessários para ter acesso à informação da qual você precisa. Agora, existe um outro grande motivo pelo qual as pessoas estudam inglês. E esse grande motivo ele engloba muitos outros motivos menores. Por exemplo, se você estuda inglês porque você quer melhorar o seu currículo, você está principalmente dentro desse outro motivo. Se você estuda inglês porque você quer viajar, você também está principalmente dentro desse outro motivo. Qual seria esse grande outro motivo? É a capacidade de comunicação. Então, isso é legal porque se você for pensar nas pessoas que são fluentes em qualquer idioma, o objetivo inicial delas era ter a capacidade de comunicação apurada. Então, desde as crianças que desde pequenininhas aprenderam a falar português, inglês, ou seja lá qual for o idioma, até os adultos que depois começaram a estudar e acabaram ficando fluentes, todos eles tinham esse objetivo de fluência, ou seja, de capacidade de se comunicar. Não era só um processo passivo. Então, quando você estuda para tentar adquirir a informação, ter acesso à informação, você tem um processo passivo, no qual você quer ler ou escutar. Mesmo que você esteja assistindo, o seu objetivo é entender o que estão falando. Você não quer interagir com aquilo. Quando você tem o objetivo de se comunicar, a ideia é que você também precisa de habilidades ativas, ou seja, você precisa ser capaz de escrever e de falar, além de ler e além de escutar bem. Então, é necessário que você desenvolva outras habilidades. Para quem tem esse objetivo, a tradução, por exemplo, não é uma boa ferramenta, porque primeiro que você vai sempre falar com sotaque, segundo que enquanto você está traduzindo, muita coisa já aconteceu e você perde o fio da meada. Você não consegue voltar como quando você está assistindo um vídeo e você volta para assistir várias vezes até você entender aquilo. Então você precisa realmente estar fluente, aquele conteúdo precisa estar fluindo dentro da sua cabeça. Se você for pegar crianças, por exemplo, que aprenderam desde pequenas, elas são fluentes por isso, porque elas tinham que se comunicar para sobreviver. Para você melhorar a sua capacidade de adquirir informação é muito simples. Você precisa ser exposto à informação. Para você melhorar a sua capacidade de conversação, de comunicação, você precisa se comunicar. Ou seja, o elemento-chave aqui é um elemento do qual todo mundo costuma fugir bastante quando está começando a aprender, que é, você precisa se comunicar com pessoas de verdade. Você precisa achar pessoas para conversar, você precisa achar contextos nos quais você seja obrigado a falar, você precisa entrar dentro desse universo em uma forma de imersão. E você não consegue isso se não for através de pessoas. Todo mundo tem aquele amigo que fala um pouco mais de inglês, tem aquele parente que sabe falar, que já viajou para fora e tal. Tudo que você precisa fazer é convencer essa pessoa a conversar com você regularmente. Ou seja, uma vez por semana, 2 vezes por semana, 1 vez por dia. Quanto mais você conseguir fazer com que essa pessoa converse com você, melhor. Não precisa ser o tempo todo, pode ser 15 minutos por dia. Você já vai melhorando. Depois de um tempo você aumenta para 20, 30. Mesmo que essa pessoa não seja totalmente fluente, o fato de você estar envolvido nesse processo de se comunicar já muda tudo. E aos poucos você vai conseguindo achar mais pessoas que vão fazer esse processo junto com você, até que chega um momento que você está falando tanto inglês quanto português em termos de horas. E existem várias ferramentas que vão te ajudar nisso. Existe o WhatsApp, existem aplicativos nos quais você encontra pessoas para conversar, mas existe também o seu dia a dia, no qual você pode, se for alguém do seu convívio mesmo,
estabelecer que dentro de tais horários vocês só vão falar em inglês. E agora vamos à nossa dica bônus. O nosso projeto, The English Room, a gente tem algumas facilidades, algumas ferramentas para facilitar a vida de vocês que estão tentando aí aprender o inglês e tentando praticar mais. A primeira de todas elas vem dentro do WhatsApp. A gente tem um grupo no WhatsApp, no qual você pode entrar, interagir, conversar, as pessoas conversam ali o dia inteiro e você pode tanto aproveitar para ler, mas o melhor mesmo é você aproveitar para falar. Você pode gravar vídeos, você pode gravar áudios e mandar para o grupo, e você pode simplesmente também escrever mensagens enquanto você está ali no ônibus ou fazendo alguma outra coisa que não seja tão importante, está na fila do banco, está ali entediado, você manda uma mensagem para o grupo e começa uma conversa. Apesar de que não pode falar no celular dentro do banco, em tese. A outra coisa que a gente disponibiliza é um grupo de conversação em inglês. É isso mesmo. Você pode ir na página nossa do Facebook, que é o facebook.com/The English Room, ou então simplesmente coloca na pesquisa do Face The English Room. Você vai encontrar ali o nosso grupo, na verdade uma página da The English Room no Facebook, e ali a gente costuma divulgar todos os encontros que a gente organiza. Você também pode acessar o nosso grupo dentro da plataforma do Meetup. Essa plataforma é muito interessante. Trata-se de uma plataforma na qual você encontra pessoas com interesses comuns para poder se comunicar e poder fazer atividades juntos. Once I did start speaking, I felt really loved. The newborns, too young to know that daffodils used to tumble and bloom in fields. I mean, who doesn't want to feel that? That's great. Nós estamos lá também, nós já estamos com 2.000 pessoas lá dentro. E você pode se comunicar conosco por ali e ficar por dentro da nossa agenda também por ali. O legal é que se você não mora em São Paulo e quer também ter acesso a isso, por essa plataforma do Meetup, você consegue conhecer gente de todos os lugares que tem interesse em aprender inglês. Bom, é isso, gente. Um vídeo super rápido, apenas para trazer aqui essa dica para vocês. Espero que vocês comecem a praticar hoje, não deixem para amanhã. Não precisa contratar nenhum curso para fazer isso, não precisa fazer nada muito difícil. E se vocês precisarem de uma ajuda extra, tem sempre aqui o seu professor particular esperando para te ajudar, tá bom? Muito obrigado e é isso aí. Tenha uma boa semana. Tchau, tchau.